Gente, boa tarde. Quando eu recebi o convite da Central para falar sobre esse tema, menopausa, endometriose, SOMP, são temas complexos que envolvem a saúde da mulher, especialmente do ponto de vista hormonal. Eu precisaria, assim, de um dia inteiro com vocês para falar de cada um deles, mas eu coloquei de uma forma que o médico não especialista vai conseguir ter uma abordagem metabólica, inflamatória e personalizada dessa mulher, em especial menopausa. Não sei se vocês estão acompanhando as redes, é o tema do momento, né? A gente vê que figuras públicas, artistas, têm feito campanha para desmistificar essa fase da vida da mulher. Então, o meu foco maior nessa aula vai ser esse tema. E, além disso, a gente vai dar uma pincelada em SOMP. Para quem não sabe, a síndrome dos ovários policísticos mudou de nomenclatura tem mais ou menos uma semana, 15 dias. As minhas credenciais: eu sou ginecologista obstetra de formação, tenho título em ginecologia obstetrícia, sou pós-graduada em metabolômica, pós-graduada em nutrologia. A minha área de atuação, meu consultório, ele é nichado. Eu atendo mulheres climatéricas acima de 40 mais, e eu sou especialista em ginecologia regenerativa. Esse ano eu estive em Harvard para a segunda Conferência Mundial de Saúde da Mulher nessa instituição. E foi para mim um divisor de águas. O mundo todo fala de menopausa. As pessoas, os médicos, os profissionais da saúde têm se preocupado cada vez mais com essa mulher, com a mulher 40 mais. Por quê? Nossa, e a plenária, a maioria aqui é mulher, né? O que a OMS fala? Que daqui 4 anos nós seremos 1 bilhão de mulheres na menopausa. Olha o contingente de mulheres. E olha o mercado, gente, promissor para quem está na área da saúde. E aí eu falo não só para o ginecologista, mas para o médico integrativo, para o médico nutrólogo, para o médico da família. A gente tem que saber olhar essa mulher. A gente tem que saber abordagens, não necessariamente da parte hormonal. Pode deixar para o especialista, pode mandar para mim, mas a gente tem que saber desinflamar, a gente tem que saber orientar do ponto de vista de vitaminas, incentivo à dieta, incentivo ali à suplementação. O IBGE, já por sua vez, estima, e o IBGE no Brasil, né, a gente está com uma defasagem aqui da parte do censo, mas o IBGE estima que em 2014 nós seremos, 2030, nós seremos 30 milhões. E, vamos lá, a expectativa de vida da mulher brasileira, também dado o IBGE de 2022, está para 80 anos. Vamos fazer uma conta comigo. Se eu entro na menopausa por volta dos 50, eu vou viver até os 80, são 30 anos da minha vida tendo sintomas da menopausa. Isso representa 1/3 da minha vida. Vocês imaginem 1/3 da vida da mulher com risco de osteoporose, doenças cardiovasculares, demência, Alzheimer, síndrome genito-urinária. Mais de 80% das mulheres na menopausa, sem terapia de reposição hormonal, terão os sintomas da síndrome genito-urinária. A gente está falando de ressecamento íntimo, incontinência urinária, dor na relação sexual e tantos outros. Eu uso esse gráfico no meu consultório, para as minhas pacientes. Eu gosto muito de trazer a informação para que as minhas pacientes entendam o que está acontecendo com elas. Esse é um gráfico da One Health, é um site, tem muito material interessante lá. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Quando a mulher está aqui, 1 ano sem menstruar, aí, gente, todo mundo sabe diagnosticar, até a paciente. Mas a transição, que é onde a gente tem que agir.
é onde a gente tem que ter aquele olhar, aquela intervenção, incentivo, ensinar para essa mulher que ela precisa fazer estratégias de prevenção de saúde. Então, de uma forma bastante didática, a gente divide a transição para a menopausa em 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Basicamente, essas fases são marcadas por declínios hormonais. A gente, e aí, se eu pegar uma abordagem mais tradicional, a gente não vai dosar hormônios nos exames laboratoriais. Eu doso, tá? Mas a gente vai pela clínica. Na primeira fase do ciclo menstrual, qual o sintoma que essa mulher vai apresentar? Doutora, antes eu menstruava de 28 em 28 dias. Agora eu estou menstruando de 20 em 20. Os ciclos ficam mais curtos. Esse é um dos primeiros sinais. Nessa fase, a mulher não tem onda de calor. Ela não tem alterações de ressecamento íntimo. Mas ela começa a ter fadiga. Ela começa a ter pouco interesse sexual. Nossa, eu não quero nem ver meu marido. Nem encosta em mim. Ela começa a ter repulsa. Ou ela tem uma relação sexual por obrigação, né? Não queria usar essa palavra, mas era como para cumprir tabela. E isso traz consequências negativas para o relacionamento. Então, essa é a primeira fase, marcada por um declínio de testosterona. A gente usa didática, né, da parte da testosterona, e eu vou explicar lá na frente por quê. Segunda fase. Observe que aqui o ciclo está regular, porém curtinho. Na segunda fase já começa uma bagunça. A mulher, ora mês está bem, ora mês está mal, menstrua pouco, menstrua muito. Aqui ela começa a ter sintomas de deficiência de progesterona. Alguém sabe o que a deficiência de progesterona faz? Sono ruim, memória ruim. A progesterona ela tem um efeito GABAérgico no cérebro. A mulher relaxa. Sem a progesterona, ela fica irritada. É aquela mulher impaciente, é aquela mulher que está um estupim curto, sem libido, sem energia. Fase 3 da transição para a menopausa. Aqui o negócio já começa a desandar. A mulher começa a ter sintomas relacionados à deficiência de estradiol. Sem estradiol, sabe o que a gente fica? Seca. E aí não é só ressecamento íntimo, ressecamento de mucosa, cabelo, pele, e a gente começa com as ondas de calor. Tati, a gente pode repor hormônio? Tem indicação? Tem, deve. As contraindicações são infinitamente menores do que as indicações. Isso aqui eu quero que vocês gravem, tá? Essa aqui é a recomendação aprovada pelo FDA. Esse ano o FDA tirou a tarja preta do estradiol das embalagens, né? Eles voltaram atrás, reconhecendo que erraram ao falar que o uso da terapia com estrogênio estava vinculado ao câncer de mama. Eles voltaram atrás. Quando, como e por que eu vou repor hormônio? Sintomas vasomotores moderado a grave. Gente, atenção. Onda de calor é fator de risco para infarto. A doença que mais mata no mundo, homens e mulheres, são doenças cardiovasculares. Eu preciso tratar essa mulher. Se eu trato, eu estou automaticamente prevenindo a doença que mais mata no mundo. Outra causa de mortalidade feminina, osteoporose. Eu tenho que repor, gente, eu tenho que olhar para o osso dessa mulher. Fraturas ósseas na menopausa, especialmente fêmur e bacia, aumenta a mortalidade em 30% nos 2 primeiros anos depois da fratura. A gente está falando de saúde. Terceira causa, que eu falei para vocês, perdão, era a quarta, mas a terceira causa, hipoestrogenismo, causado por iatrogenia. Ah, estou com endometriose, adenomiose, vou tirar meu útero. Aí tiro o útero, tiro o ovário, aos 30, aos 40 anos de idade.
eu coloco essa menina, essa mulher, numa menopausa cirúrgica. Ela, mais do que a que entrou na menopausa de maneira natural, precisa de tratamento. Senão a gente vai comprometer a saúde dela para sempre. E as causas da síndrome geniturinária. Vamos falar de sintoma? É catalogado mais de 100 sintomas da menopausa. A gente vê só o iceberg aqui à ponta, né? Onda de calor, insônia, ansiedade, desejo sexual hiperativo, fadiga, ressecamento, brain fog, que o doutor Matheus Drummond deu uma aula brilhante. Mas, gente, nós temos isso aqui tudo. Ó, isso aqui tudo. Sabe um sintoma que muitas das minhas pacientes relatam no consultório e pode ser a realidade de vocês? Coceira no ouvido, zumbido, tontura, perda da memória, tá tudo aqui. Depois vocês vão receber o material. E aí? Qual hormônio usar, quando usar, como usar? A gente sempre vai falar dos 3. Estradiol, progesterona, testosterona. Estradiol. Quando a mulher tem útero, é importante que a gente venha também com a progesterona, tá? Só que quais os consensos atuais, o que eles têm aconselhado? Progesterona até para a mulher que não tem útero. Porque a progesterona tem um papel de efeito GABAérgico cerebral, então melhora o sono, melhora a cognição, melhora a memória e também atua nos ossos. Estradiol, via transdérmica, então eu posso fazer gel, eu posso fazer PET. Eu, Tatiane, não gosto de reposição via oral, por conta da sobrecarga hepática. E a testosterona, via transdérmica, ou a via subdérmica, que entraria os implantes, os pellets, que é o que eu faço na minha prática clínica. Vamos falar agora desse assunto super novo. O que é que mudou? Gente, de verdade, absolutamente nada, só o nome. Por quê? Quem trabalha com metabolismo, quem sabe, quem faz a parte ali endócrina, os nutrólogos, sabem que a síndrome dos ovários policísticos, agora a SOMP, é uma doença metabólica poliendócrina. Não tem como falar que é só o ovário que era comprometido. A gente tem alteração de tudo isso aqui. Disfunção do eixo hipófise, resistência insulínica, alterações metabólicas, alterações ovarianas. Então, o que mudou é, a gente precisa alertar os nossos médicos para que eles tenham um olhar mais amplo para essas meninas, especialmente por conta da resistência insulínica. E por quê? Mais de 170 milhões de mulheres são afetadas com essa síndrome no mundo. E esse aqui é um dado desse artigo que mudou a nomenclatura da SOMP. E ele fala o seguinte: 50% das mulheres com ovário policístico vão ou irão desenvolver diabetes mellitus. Vamos construir um raciocínio aqui. 3 a 6% podem ter câncer de endométrio e aumento maior de suicídio. Risco cardiovascular também aumenta, especialmente nesse grupo. Vou dar uma acelerada, tá? Aumenta aqui nesse grupo, especialmente acidente vascular cerebral. Vamos fazer um gancho com o que eu acabei de falar sobre menopausa. Mulher sem reposição hormonal aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Seguindo, iceberg da SOP. A gente vê o quê? Aquela menina com acne, queda de cabelo, infertilidade, menstruação irregular, pelos em excesso, hormônios androgênicos elevados. Mas não é só isso. A gente vê uma intolerância à glicose, um colesterol elevado, triglicérides elevado, apneia do sono, doença gordurosa do fígado. Olha tudo que está aqui abaixo. Entende? Porque é uma doença metabólica poliendócrina. Fisiopatologia da SOP. Eu amo esse quadro. Inclusive, isso aqui eu tirei da aula do Dr. André Vinícius, que é meu mentor, e esse quadro aqui é brilhante, porque ele dá de maneira sistematizada a patogênese e o que e onde a gente pode tratar, intervindo com o que vocês estão fazendo e aprendendo aqui hoje, com suplementos, vitaminas. Então, depois vocês vão receber, mas esse quadro aqui é muito lindo.
Tratamento não hormonal. Resumir. A mulher, a menina com a síndrome dos ovários policísticos, a SOMP, ácido alfa-lipólico. Olha como é que se repete, gente, esse ativo. Vocês estão percebendo que as doenças, né, que as palestras anteriores, a gente vai bater muito, vai falar muito sobre esse ativo em especial. Ele é um coringa. E ele é um coringa do nosso consultório. Além disso, vitamina D. Não negligencie o exame de vitamina D. Não passem desapercebida. A vitamina D exerce um papel anti-inflamatório. Também é um ativo muito importante para as mulheres. Coenzima Q10, na fração mais bioativa. Ômega 3, probióticos, melatonina. Agora vamos falar de endometriose. Também eu trouxe um iceberg, porque a gente vê que na ponta é o que a grande maioria acha que significa endometriose, de sintoma. Dismenorreia, dor pélvica, dificuldade para engravidar, dispareunia. A doença dos 5Ds, é assim que a gente grava. Só que não fica só aí. É uma doença que gera fadiga, depressão, ansiedade, declínio hormonal, declínio emocional, redução da produtividade de trabalho, dor no sexo, dor, medo. Esse trabalho é lindo, publicado em 2021, e ele dá respaldo para a gente para fazer vitamina D em altas doses, leia-se, acima da referência que está ali no exame laboratorial. A gente fala de 40 a 60, eu consigo ativar um perfil, uma ação anti-inflamatória nessa mulher. Então, mulheres com endometriose, eu vou usar essa estratégia. As minhas pacientes sabem, a gente sempre usa. E é onde eu queria chegar. Existe um ponto de convergência nessas 3 condições que eu vim falar com vocês aqui hoje? Existe, gente. Não é só porque é doença da mulher, é uma condição da mulher. A gente está falando que essas 3 condições podem gerar inflamação crônica, resistência insulínica, alteração da composição corporal e alteração da fertilidade. Esse é o ponto de conversão. E aí, eu vou trazer para vocês 2 cases de sucesso que eu tenho no meu consultório, e casos reais, tá? A primeira paciente, uma paciente de 37 anos, ela me procurou, eu não faço obstetrícia, eu não faço preparo pré-gestacional, mas essa paciente em especial me procurou porque ela tem diagnóstico de adenomiose e síndrome dos ovários policísticos anterior, queria gestar, queria engravidar. Já tinha passado por 2 transferências embrionárias, 4 embriões transferidos, 0 sucesso. E aí, conversando com ela, a gente percebeu que ela estava na fase da transição menopausal precoce. 37 anos não é esperado que esteja nessa fase. Associado, sintomas de fadiga, redução da libido, menor vitalidade, queda da performance, redução do bem-estar. Esses eram os exames dela naquele momento. Então, você percebe que a gente faz uma cronologia aqui de 2024. Um útero aumentado de volume, com adenomiose e miomatose. Havia uma ressonância da pelve também para elucidar a adenomiose. A gente foi seguindo a propedêutica, não sei se vocês têm conhecimento, mas CA-125 é um exame que nós utilizamos como um fator de segmento para entender se a endometriose está em atividade. Ele não é específico, ele tem pouca especificidade, mas a gente usa nesse contexto. CA-125 de 36 é alto, tá? Seguimos nos últimos exames de 2025, ali está errado, o CA-125 dela estava 58,2. Tudo que está vermelho é o que estava alterado, tá? Vitamina D, 53. Vocês lembram que eu falei com vocês? Ó, de 40 a 60. 53 para mim estava baixo. Se eu estou com uma mulher com adenomiose querendo engravidar. Ela tinha também uma alteração do sulfato de dehidroandosterona, o SDEA, que é importantíssimo para quem quer engravidar. Valor de referência, tá? Isso aqui eu vou ensinar para vocês. Acima de 150 a gente melhora a fertilidade, a gente melhora a ovulação. Antimileriano em cima do muro,
contextualizando, o antimileriano ele é um exame que prediz reserva ovariana e se essa mulher vai entrar na menopausa precoce, tá? Então a gente consegue, através da avaliação desse exame, também ter uma expectativa de quando vai ser essa menopausa. Vitamina B12, 595, baixo. Vitamina B12 a gente vai para um limiar mais alto. E aí, o que eu fiz? Eu trabalho com protocolos, com terapia nutricional injetável no meu consultório. Então, eu tenho na minha clínica sala de soro. Mas eu vou ensinar para vocês também como que a gente pode fazer isso para quem não tem sala de soro no consultório, tá? Eu coloco com a paciente objetivos, sempre. Gente, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, para a Lívia, que está... Lívia não, Júlia, que está terminando agora, né, a graduação, a pós-graduação, alinhe com a paciente objetivo. Porque senão, você imagina para ela algo e nem sempre é aquilo que ela vai querer. Qual o seu objetivo? O meu objetivo era reduzir o estresse oxidativo, desinflamar, diminuir sintoma, aumentar a disposição e dar terreno biológico para ela engravidar. Eu alinhei isso com ela. Não tinha como ela engravidar inflamada desse jeito, se a 125 daquela forma, não tinha como. Então, eu fiz esse esquema para ela. Ácido alfa-lipólico, já foi falado aqui, cuidado com a hipoglicemia. As minhas pacientes chegam no consultório, primeira coisa, a minha secretária já é treinada. Chega, toma um cappuccino, toma um café, toma um chá, come alguma coisa, faz um xixi, vai para a sala de soro. Eu nunca começo ácido alfa-lipólico em 600 miligramas. Façam 300. Nem que você tem que dar mais 300 para ela depois, tá? Eu sempre corro sozinho. Eu não faço ácido alfa-lipólico, lavo o acesso e faço um outro soro, não. Eu faço ele sozinho. Na segunda semana, eu fiz para essa paciente NAC, cromo, complexo B, sem B1, inositol e taurina. Esse soro, essa terapia, aumenta a disposição, melhora o perfil inflamatório dela, ajuda na resistência insulínica. Terceira semana, ALA, quarta semana a gente repetiu, e ALA de novo, sempre revezando com coenzima Q10 e NAD. Alguém conhece NAD? Maravilhoso, né? Eu tomei antes de vir, por isso que eu tô. NAD é maravilhoso, acelera o metabolismo, ajuda no emagrecimento. Então, vamos lá. De via oral, eu amo, tá? Sem conflitos de interesse, eu uso, todo mundo da minha família usa, Restaure. 3 gotinhas de manhã com café da manhã, a absorção é ótima. O Restaure é as vitaminas lipossolúveis, ADEC. Melatonina, a gente sabe que a melatonina não é só o hormônio do sono, ela tem um efeito antioxidante, melhora a capacidade ovulatória do ovário. Então, a gente está fazendo nesse processo aqui o que os ginecologistas chamam de resgate ovariano. A gente está ressuscitando o ovário dessa mulher. E falando de NAD de novo, semana passada foi publicado um trabalho no Lancet, trazendo o NAD venoso ou subcutâneo como estratégia de recuperação dos ovários. Tá? A gente melhora a saúde ovariana. Prasterona, porque eu falei com vocês que o S-ideia dela estava baixo. Cortisol base também estava baixo. Miodesan, alguém conhece miodesan? Espinha de gato. Para cólica é ótimo. Eu gosto do miodesan via oral, mas a gente pode fazer via vaginal. E gestrinona óvulo vaginal ozonizado. Por que eu fiz gestrinona? Tem adenomiose. Eu precisava diminuir a atividade da doença para favorecer a gravidez. E como ela queria engravidar, eu não podia fazer a gestrinona em outras vias. Via oral, nunca, jamais, em tempo algum, tá? Ou é via vaginal ou é via implante. Proteínas. Vamos incentivar as mulheres a tomar proteína. Isso aqui vocês tomaram? Lá fora? Misericórdia, como diria um bom mineiro. Gente, isso aqui é bom demais. Eu não gosto de proteína vegana, mas essa tá 10 de 10. Amo esse produto. Colcreatine. É proteína de colágeno associada à vitamina C e creatina. E o PC2. PC2 é o Pepti Strong, uma proteína de rápida absorção,
dá uma recuperação muscular muito grande. Eu gosto do blend, tá? Claro que dentro da realidade da paciente, se ela tiver disponibilidade de investir nas 3 formas de proteína, eu prescrevo. E aí, olha que maravilha, exames de 8 semanas depois, o CA 125 dela estava 58, caiu para 30, PCR ultrassensível 4, e eu aumentei antimileriano. A gente melhorou a ovulação dessa mulher. Melhorei fadiga, insônia, dispareunia, ela engravidou. Vamos para o segundo caso, sucesso. Nossa, eu vou conseguir terminar. Então vamos lá. Esse daqui é um caso de uma mulher, 45 anos, na transição para menopausa, na fase 3, tá? Ela também tem adenomiose e ela apresentava alterações em vários domínios ali do seu corpo. Neurocognitivo, sono ruim, brain fog, déficit de memória, redução do foco e concentração, irritabilidade, oscilação de humor, ressecamento íntimo, redução da libido. Então ela tinha aqui todo esse arsenal de sintomas e somado uma adenomiose. Não é raro, tá? E a gente tem visto cada vez mais frequente a prevalência de adenomiose, especialmente em mulheres que passaram por cesariana. Então, as mulheres que tiveram cesariana prévia podem ter adenomiose. Também há uma chance maior naquelas que fizeram laqueadura. Então, quando eu operava, eu não incentivava tanto a salpingotripsia por conta desse risco aumentado das doenças endócrinas. Aqui, a grosso modo, era o perfil dos exames dela. Então, ela tinha um ultrassom endovaginal que mostrava mioma, adenomiose, ó, o CA 125 aqui de novo. Para os endócrinos, nutrólogos, isso aqui representa o quê? Alteração tiroidiana, né? Então, ela estava com anti-TPO alto, TSH alto, tiroidite Hashimoto e hipotiroidismo subclínico. Vou trazer um gancho aqui para vocês. Endometriose, adenomiose e hipotiroidismo andam juntos. Comece, quem atende aí mulher com lipedema, mulheres com hipotiroidismo, comece a fazer um raciocínio assim, cara, realmente parece que tem uma endometriose aqui, ou tem alguma alteração ali do ponto de vista uterino. Vitamina D, tadinha, estava, né? Super inflamada, ferritina baixa, B12 estava boa, o zinco estava legal, selênio, eu gosto de um selênio mais alto, pensando em cabelo, pele. E aí, o que nós fizemos? Alinhei com ela também. Vamos repor os ativos para melhorar a função da tireoide. Correção do ferro, sempre. Se você tiver que escolher o mineral que você vai começar, não comece pelo ALA, começa pelo ferro. E aí, a central tem a carboxpoliferroso, que é o ferro mais bioativo. Você tem um tempo menor do paciente, você usa menos Nori por 1 e tem um resultado mais satisfatório, tá? Então, aqui foi o esquema que a gente fez. Isso aqui está errado. Eu fiz Nori por 1 primeiro, com vitamina D, um soro antifadiga, melhorei a tireoide, zinco, selênio, complexo B, e nós fizemos também a parte a última semana de soro também foi isso. Biocolim, pul metabólico, pul mineral, selênio e D-ribose. D-ribose a gente pode fazer intramuscular. Se você atende uma paciente assim super fadigada, nossa, eu não estou conseguindo levantar da cama, eu estou tendo que tomar Venvance, está sendo um negócio extremamente... não estou produtiva, façam nessa sua paciente um D-ribose. Tá? A ampola, você vai aspira com 2 ml de lidocaína intramuscular. Essa mulher ou esse paciente vai te agradecer para sempre. Essa paciente da endometriose, eu usei Secure, ela ama. Por que do Secure? Ele atua lá nas citocinas inflamatórias, especialmente interleucina 6. Doenças inflamatórias, como a endometriose, a adenomiose, a própria menopausa, faz um aumento de interleucina 6. E esse suplemento, ele reduz essa citocina inflamatória. Então, a gente confere
melhoria de padrão de dor, eu consigo também atuar na parte ali da fadiga, da indisposição. O que eu havia falado para vocês da coenzima Q10, não prescrevam qualquer coenzima Q10, porque você vai fazer seu paciente gastar dinheiro à toa. Sempre é importante avaliar e prescrever uma coenzima Q10 que seja mais biodisponível. E o Mediate, vocês já tomaram? Vocês já usaram? Maravilhoso. O Mediate, ele tem uma ação ali de controle de ansiedade, sem trazer prostração, sem alterar, por exemplo, a parte do sono. Então, a gente fez o trio oral, BioQ10, Mediate e o Secure para essa paciente. Proteínas de novo, e aqui só para a gente ilustrar a bioimpedância dela. Tá? Então, ali em cima, foi a última que eu fiz, a paciente com 46 anos. Para quem trabalha com essa parte, né, de avaliação de bioimpedância, esse padrão está legal? Pode melhorar, né? Mas estava muito pior. Ela estava com muito mais gordura, menos músculo. Vamos ver? Olha que bonito. Então, primeira vez que ela consultou comigo, ela estava com 64 quilos. A gente foi emagrecendo, emagrecendo. Olha a massa muscular subindo, olha a gordura descendo. Lindo demais, né? Isso aqui é maravilhoso para a mulher na menopausa, gente. A gente tem que incentivar as nossas pacientes a terem músculo, banco de músculo. E aqui foi um incentivo. E o incentivo não é só terapia hormonal. É incentivar as minhas pacientes, eu prescrevo. Musculação 3 vezes a semana, 50 minutos. Tem que incentivar. Exercício de força, resistência. Dá aporte proteico. Aporte proteico, a conta é 1,8 gramas por quilo por dia de proteína. Tá? E aí, isso aqui é que motiva a gente. Doutora Tati, boa tarde. Nossa, estou muito feliz com o meu tratamento. Vendo os resultados e me sentindo super bem. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu voltei a malhar. Eu choro, tá? Eu fico realmente muito empolgada quando a gente faz parte de transformações assim. Essa paciente, ela vai ter uma prevenção de osteoporose. Ela vai conseguir brincar com os filhos dela, com os netos dela. A gente está impactando para sempre a saúde dessa mulher. Com orientação de verdade. E aqui eu deixo só para a gente finalizar algo que eu acredito muito. O futuro da medicina não está apenas em tratar melhor as doenças. Está em evitar que elas aconteçam. Vocês estão aqui hoje, eu imagino, porque vocês acreditam nessa prevenção, nesse olhar 360 que a gente faz com o nosso paciente. Eu não sou médica só de mama e vagina, eu sou médica da mulher como um todo. Eu tenho muito orgulho disso.